onde há essa mistura, né, de muita alegria, de estar recebendo um novo pastor, de muita tristeza, de estar indo outro pastor embora, mas a obra, ela é algo extraordinário. Coisa boa é quando nós vemos obreiros chegando, obreiros indo, e a obra continua avançando, crescendo, e o nome do nosso Senhor sendo glorificado. Eu quero aproveitar este momento. Eu sei que logo em seguida nosso pastor Marcelo já estará chegando e estará fazendo aqui os trabalhos concernentes às apresentações, às posses. Mas aproveitando este momento, eu quero dizer ao nosso pastor Bruno, que está chegando aqui na nossa região sul, dar um bem-vindo ao senhor, e o que ele precisar, nossa igreja da área Rio Grande está à disposição para lhe ajudar. Então deixo o nosso bem-vindo lá da área Rio Grande, e ao nosso pastor Josiel eu digo um bem-ido. E que Deus continue usando a obra de Deus, amém? Eu sei que vai chegar um momento para isso, mas aproveitando essa oportunidade, vamos agora ler a palavra de Deus. Aleluia. Livro de 1 Coríntios, aleluia, glória a Deus. Capítulo 16 e versículo 13. Livro de 1 Coríntios, capítulo 16 e versículo 13. Glória a Deus. E também, pastor Josiel, que for preciso, a igreja da área Rio Grande continua à disposição para estar cooperando para o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 16 e versículo 13, diz assim a palavra de Deus: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Vamos ler de novo. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Irmãos, podem tomar assento, mas continue adorando ao nome de Jesus, pois o nosso Deus está presente neste lugar. Estamos vendo que Deus está falando desde o início deste culto, aleluia. Meus irmãos, para que nós possamos entender o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer à igreja de Corinto, que eles deveriam ser vigilantes, permanecer na fé e portar-vos todos os dias varonilmente, nós precisamos lembrar de algo que Jesus Cristo fazia quando ainda estava caminhando nesta terra, pregando a palavra de Deus, curando os enfermos, libertando os cativos. E nós vamos ver que nesta caminhada de Jesus Cristo, uma mensagem ele deixava pregada quando ele chamava os discípulos para andar junto consigo. Diz a palavra de Deus que quando ele encontra Pedro e André pescando lá no seu trabalho, Jesus então olha para aqueles homens e diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Nós bem sabemos que Pedro e o seu irmão André eram homens que tinham a sabedoria da pesca, homens que tinham sabedoria do mar, homens que tinham entendimento das suas embarcações. Porém, Jesus agora se apresenta diante daqueles dois homens e apresenta algo novo, algo que eles ainda não tinham conhecido e algo que não alcançava a capacidade e a sabedoria daqueles homens. Quando Cristo diz: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homem, eles sabiam pescar peixe, eles sabiam jogar as redes ao mar, mas pescar homens era uma coisa nova. Pescar homens para Pedro e André era algo que eles ainda não tinham feito. Mas a Bíblia diz que estes homens não replicaram, estes homens não ficaram pensando como seria esta nova escola, como seria esta nova forma, este novo aprendizado. Mas diz a Bíblia que eles renunciaram tudo, deixaram o barco, deixaram a rede, deixaram a sabedoria e a capacidade que eles tinham na pescaria para seguir a Jesus Cristo. Vemos
que ali Jesus, chamando aqueles dois homens, ele já estava pregando a mensagem chamada renúncia. A Bíblia continua a dizer que quando Jesus se depara agora com Tiago e João, da mesma forma aqueles dois homens estavam lá no seu trabalho, mas algo nos chama a atenção, que a Bíblia nos mostra que não estavam somente os dois, mas o seu pai, o seu familiar estava lá trabalhando junto. E da mesma forma Jesus faz a mesma proposta: vinde a mim. E diz a Bíblia que aqueles dois homens não pensaram duas vezes. Aqueles dois homens não ficaram pensando: o pai vai ficar para trás, o barco vai ficar para trás. Mas a mesma mensagem estava sendo pregada: renúncia. Diz a Bíblia que aqueles dois homens deixaram a família, deixaram o trabalho para seguir a Cristo Jesus. E não para. Diz a Bíblia que Jesus, quando encontra Mateus, agora lá fazendo também o seu trabalho, e diz a Bíblia que ele estava lá sentado na coletoria. Diz a Bíblia que Jesus novamente prega a mesma mensagem: vinde a mim. Diz a palavra de Deus que este homem da mesma forma deixou tudo. Mas vamos tentar entender esta história. Para um homem estar trabalhando, olhe para mim, para um homem estar trabalhando numa coletadoria, com certeza, pastor Bruno, ele estudou, ele buscou, ele se capacitou para poder obter aquela vaga de emprego. Mas da mesma forma este homem não pensou duas vezes. Quando Cristo se apresentou para aquele homem, ele não ficou pensando: mas eu estudei, eu me esforcei, eu me dediquei para estar aqui. Ele só pensou: eu preciso estar com ele, eu preciso andar com ele, eu preciso estar junto com Cristo. E da mesma forma este homem renunciou talvez seus meses, dias de estudo em prol daquela vaga, para começar a andar com Cristo Jesus. Vemos que o nosso mestre, ele vinha convocando homens e deixando bem claro a mensagem da renúncia. Só segue Jesus quem tem graça para poder renunciar a alguma coisa. Só anda com Jesus quem decide deixar algo para trás. Só segue Jesus quem consegue dizer: mas eu fiz, eu me esforcei, mas hoje eu largo tudo para andar com ele. Hoje eu largo tudo, hoje eu deixo tudo. Assim aqueles homens fizeram. Porém, nós lemos uma palavra dentro da história, do contexto da igreja de Corinto. E nós vemos que a igreja de Corinto estava numa situação muito difícil, pois a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, que dentro daquela igreja as pessoas não falavam as mesmas palavras. Um dizia uma coisa, o outro dizia outra. A palavra vai ainda dizer que na mesma igreja havia muitas contendas. Um decidia fazer alguma coisa, o outro ia lá e retrucava e dizia: não, não é bem assim, temos que fazer de outro jeito. E a situação cada vez ia piorando. 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 em diante, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer: quando eu estive aqui, eu não estive fazendo ostentação de sabedoria, pelo contrário, com toda a humildade, graça, poder de Deus, era a mensagem que eu pregava. Entendo eu, pastor Jussião, que dentro daquela igreja havia homens querendo um ser melhor que o outro, um querendo ser mais sábio que o outro, um querendo ter uma palavra melhor do que o outro. Porém, diz a palavra de Deus, aleluia, que o apóstolo Paulo começa a revelar algo extraordinário e que acontece hoje aqui nesta noite, aleluia. Ele diz para aqueles homens: vocês não sabem, aleluia, que se não fosse Deus, vocês não estariam aqui, porque um tempo atrás vocês eram as coisas loucas deste mundo, um tempo atrás vocês eram as coisas desprezíveis deste mundo, mas Deus vos chamou, aleluia, Deus vos trouxe para confundir os sábios, confundir aqueles que sabem. Paulo começa a expressar aqueles irmãos que eles só estavam ali por mera misericórdia do nosso Deus. Se não fosse o amor do nosso Senhor, se não fosse a renúncia de nosso Jesus ao descer o céu, vir à terra, sofrer os açoites, as humilhações, ir até a cruz, vencer a morte, nenhum de
nós estaríamos aqui hoje, mas aqueles homens talvez batiam no peito: eu sei mais do que o fulano, eu aprendi muito mais, eu estudei muito mais, eu acho que deve ser dessa forma, eu acho que deve ser desse jeito. E o apóstolo Paulo, então, no versículo 1 do capítulo 1, versículo 26 ao 30, ele começa a revelar algo extraordinário da parte de Deus, e que se você nesta noite entender o que Deus está falando, a partir do dia de hoje, de amanhã, as coisas serão diferentes dentro da igreja, porque diz a Bíblia que o apóstolo Paulo, então, corrigindo aqueles irmãos, ele diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Quando o apóstolo Paulo ele diz: reparai na vossa vocação, ele estava dizendo: vocês estão cuidando muito de si, vocês estão querendo um ser melhor que o outro, vocês estão querendo implantar o que vocês acham. Mas digo-vos, há uma vontade de Deus que um dia nos chamou, e vocês estão descuidando da coisa mais principal, que é da vocação que Deus tem para cada um. E diz a Bíblia que o apóstolo Paulo então chama a atenção daqueles irmãos. E eu entendo, irmãos, que quando ele fala no capítulo 1 e capítulo 16, versículo 13, do livro de 1 Coríntios, sede vigilantes, ele estava dizendo: toma cuidado com a natureza humana, toma cuidado com a carne, toma cuidado com este eu acho, com este eu sei, com este eu acho que é melhor, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Vigiai, toma cuidado. E ele continua a dizer: permaneceis na fé. Nós bem sabemos que a fé, pastor Bruno, é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas temos a certeza, a convicção que já está estabelecido por Deus lá no céu para a nossa vida. O que eu estou querendo dizer, irmão, é que o dia de hoje não é algo humano. As decisões de hoje não foi homem que escolheu, as trocas de hoje não foi homem que escolheu. Pela fé já estava escrito, pela fé já estava decidido, pela fé já estava concretizado. E é isso que Paulo estava dizendo: tomai cuidado, não perca a fé. Vocês estão lutando aí na humanidade, estão lutando com a carne, querendo um ser melhor que o outro, mas existe algo que já está preparado lá. Oh, aleluia. E quando nós entendemos, irmãos, que a igreja não é de homem, que a igreja não é conduzida por homem, que as decisões do Ministério Restauração, para a glória do nome de Jesus, eu me alegro em falar isso. Eu estava um dia em uma reunião regional lá na sede internacional, e Deus encheu meu coração com algo que o pastor Humberto falou, por causa de uma situação que estava acontecendo. Ele disse: irmãos, eu sou meramente o homem, o dono desta obra é Ele, o dono da igreja é Ele, e nada vai mudar. Eu sou meramente o homem, quem decide é Ele, quem bota é Ele, pastor Josiel, quem tira é Ele, quem muda é Ele, Ele é o dono da igreja. Aleluia. E Paulo estava dizendo: ó, tomar cuidado, a natureza humana está se enchendo, a soberba humana está se enchendo. É um dizendo que sabe melhor do que o outro, é um dizendo que entende melhor que o outro, é um querendo falar mais bonito que o outro. E o Paulo disse: reparai-vos na vossa vocação. E quando eu entendo, irmão, que eu devo colocar a minha vocação de forma que agrada a Deus, eu entendo que eu não estou aqui por causa de homem, eu entendo que eu não estou aqui por causa de fulano ou ciclano, eu estou aqui porque Deus teve misericórdia. Eu faço a obra não para o pastor ver, eu toco não para o fulano dizer que é bom, eu canto não para os outros baterem palma, não. Eu faço porque Deus me chamou um dia, Deus me deu uma vocação. E Paulo disse: reparai, tomai cuidado naquilo que Deus colocou na mão de vocês. Oh, aleluia. E quando nós entendemos esta revelação, que a igreja não é de homem, que esta casa não é coordenada por homem, é algo extraordinário, porque a renúncia ela caminha junto.
pescou. Ele disse, opa, eu nunca pesquei homens. No meu entendimento, melhor eu estar pescando peixe. No meu conhecimento, meu negócio é mar. Na minha sabedoria conquistada aqui por anos, é estar no barco. Olhe para mim, o pastor Marcelo está chegando, olhe para mim. A gente ganha tempo, passa para ele. Aleluia. Mas Pedro preferiu entender que o reino é dele, que a vontade é dele, que o querer é dele, aleluia, que a igreja é dele, a obra é dele, e não importa se vai ficar tudo para trás. Ele pensou, é melhor estar com Cristo do que estar lá trabalhando e perder ele. Quando Tiago e João olharam para o Pai, mas ele é tão querido, é o meu amigo, é o que me criou, é o que me alimentou, é o que me ensinou a caminhar. Mas é melhor estar com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Mas Pai, eu te amo. E Jesus dizendo, vinde. Aleluia. Nesses momentos de ida, quando a gente se apresenta diante da mãezinha, do paizinho, dá uma dorzinha, dá uma tristeza. Aleluia. Mas coisa boa, irmão, é estar na vontade do nosso Senhor. Aleluia. Aqueles homens abandonaram o trabalho, abandonaram a sabedoria, renunciaram ao seu entendimento humano, renunciaram às suas próprias vontades, renunciaram aos seus próprios desejos, renunciaram aos seus sentimentos, renunciaram às suas ligações familiares, renunciaram ao seu amor humano, renunciaram o dinheiro, renunciaram a posição, renunciaram o conhecimento dos homens, tudo para estar ao lado de Cristo. E a luta era tão grande em Corinto que uns diziam assim, eu sou mais do pastor Josias. Aí vinha outros dizer assim, eu sou mais do Bruno. E Paulo disse assim, carnais, não sabeis vós que nós não servimos a homens. Vocês não estão entendendo que a igreja não é de homem. Aí ele traz uma mensagem extraordinária. Uns plantam, outros regam, mas a obra continua sendo dele. A igreja continua sendo dele. O crescimento quem dá é ele. O crescimento quem dá é ele. A cura quem faz é ele. A libertação quem faz é ele. O batismo quem faz é ele. Não é o homem. E ele eliminou aquele assunto. Ele eliminou a murmuração. Ele eliminou aquele assuntinho que eu gosto mais disso, mais daquilo. Eu gosto é de Jesus, irmão. Eu gosto é de Cristo. Bom é estar perto de Cristo. E quando eu entendo que bom é estar perto de Cristo, aqueles que Cristo botar no meu lado, continua a mesma coisa. Eu não deixo nada, eu continuo fazendo a obra, porque a casa é dele, a igreja é dele. Que nesta noite, meus irmãos, o Espírito Santo possa nos fazer entender essa mensagem. Eu não tomarei mais tempo dos irmãos. Eu sei que o trabalho aqui agora vai levar mais tempo. Mas entenda isso, irmão. Paulos vão, Apolos chegam, mas o crescimento quem dá é Deus. A igreja continua sendo dele. Passarão os céus, passarão a terra, mas a sua palavra não passará. Buscai ao Senhor, aleluia. Mas pastor, eu não estou entendendo. Ele é dono da obra. Não era do meu jeito, ele é dono da obra. Mas eu queria assim, ele é o dono da obra. E coisa boa é ter a certeza que o nosso Deus é o dono da obra. Porque enquanto ele for o dono da obra, aleluia, não for o homem, tu vai continuar aqui. Tu vai continuar servindo.
Tu vai continuar adorando do mesmo jeito. Tu vai continuar evangelizando do mesmo jeito. O coral vai continuar cantando do mesmo jeito. Porque aquele que não nos abandona, aquele a qual vê o esforço, a dedicação e zela pelos seus, ele está sempre junto conosco. E é ele que vai continuar dando crescimento. Em São José do Norte, Granja Vargas, porque ele não muda, ele é o dono da obra. Te coloque de pé. Levante as suas mãos ao céu, glorifique o dono da obra, adore o dono da obra. Aleluia, tu só está aqui porque um dia ele te encontrou. Nós só estamos aqui hoje neste trabalho tão lindo porque a sua misericórdia nos alcançou. E o que é renunciar aos nossos sentimentos? O que é renunciar às nossas vontades, os nossos desejos, as nossas ligações? Com aquele que renunciou os céus e a sua vida para ir até a cruz, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E como ovelha muda, pega essa palavra. Pega essa palavra. Como ovelha muda, sem questionar, sem perguntar, sem querer entender, pastor Marcelo. Como ovelha muda. Aleluia. Quando nós entendemos essa revelação, eu estou quase colando lá nas paredes da minha casa, na geladeira, em tudo que é canto. Porque quando chega a luta, vem essa palavra, como ovelha muda. Como ovelha muda. E coisa engraçada, os irmãos lá da cidade de Erval, eles têm o costume de carnear umas ovelhinhas. Não as da igreja, mas irmãozinho. E eu estava olhando outro dia, como é que eles fazem? Eles pegam a ovelha no colo, viram para o chão, toca ela lá, ela não faz nada. Ele puxa para um lado, amarra a corda, bota lá, ela não se mexe. Não ouve um barulhinho. Está prestes a ir ao pior momento, mas permanece mudo. E às vezes quando as batalhas chegam lá na minha casa, as dificuldades, eu e a irmã Monique se olhamos e a gente sempre fala essa frase que eu acho que eu vou colar em tudo que é parte da casa. O final dá tudo certo. No final dá tudo certo. Porque Ele é o dono da obra. Ele é o dono da obra. E quando eu me emudeço e acredito que Ele é o dono da obra, eu sei que Deus colocou algo na minha mão. Eu devo guardar. E uma das coisas que Deus colocou em nossas mãos é ajudar os nossos pastores. Estar ao lado dos nossos pastores. Pastor Josiel vai ter pessoas que vão estar lá ao lado dele. E o pastor Bruno também precisa dessas pessoas ao lado dele. Para que o nosso Deus continue com as suas mãos sobre a obra. E a igreja continue crescendo. Amém?